Então, a paz e a graça novamente para os irmãos do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo possa habitar no coração de todos nós. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar habitando nossos corações pela fé e nos ajudando a cada vez mais compreender a vontade e a verdade dele. E, irmãos, daremos continuidade ao assunto que começamos a abordar no vídeo passado. E o tema, que é a parte 2, é novamente um novo coração. Agora iremos entrar exatamente nesse tema propriamente dito, novamente um novo coração. No estudo anterior, a gente pode estudar com a palavra do Senhor que mostra um diagnóstico da humanidade. O ser humano, ele chegou, depois do pecado, ele se tornou uma criatura fraca, se tornou uma criatura inclinada para o pecado. Consequentemente, Satanás encontra facilidade, junto com os demônios, para levar o homem à queda, levar o homem a cometer atrocidades e coisas cada vez piores com o passar dos tempos. Porque o Satanás encontra na fraqueza do homem, na inclinação do homem, um espaço para introduzir suas ideias, introduzir suas abominações, suas práticas repugnantes diante de Deus e fazer com que e influenciar o homem a pecar. Nós sabemos que o homem ele não peca obrigatoriamente. Satanás não força o homem a pecar. Satanás influencia e o homem escolhe cometer o pecado. Mas o homem, desde criança, não ter tido o auxílio, não nascer unido a Deus, então, consequentemente, o homem precisa, em algum momento da vida, se unir a Deus. E Jesus Cristo sabia que o homem nunca mais conseguiria se unir a Deus, estar em harmonia com Deus por suas próprias forças, porque o coração do homem passou a se inclinar para o mal cada vez mais, e passou a se encher de maldade. E a consequência disso é que o homem não poderia herdar mais o reino de Deus, porque Deus deixa bem claro que os que praticam todos aqueles tipos de pecados que nós vimos nas passagens bíblicas de Gálatas 5, 1 Coríntios 6, Efésios 5, lá em Apocalipse 21 e 22 também a gente vê. E o próprio Senhor Jesus disse que do coração procede adultério, assassinato, furto, maledicência e todo tipo de pecado. Então, consequentemente, o homem precisaria ser transformado, o homem precisaria de uma segunda chance, mas precisaria de novamente um novo coração. E só Deus poderia fazer isso pelo homem. E graças ao Senhor Jesus Cristo, pela morte dele, ele nos proporcionou que nossos pecados fossem perdoados, nosso registro de maldade que cometemos contra Deus, contra a lei de Deus, fossem perdoada e ao mesmo tempo agora o Senhor pudesse nos santificar, nos justificar e nos levar à santificação, que é uma etapa que ela procede da justificação pela fé, que é a obra de transformação do ser humano, dando ao homem uma nova chance, dando ao homem ao auxílio divino, a ajuda divina espiritual. E então entramos agora novamente em um novo coração que só Deus pode nos dar. E vamos entender com a Bíblia o que seria isso. Vimos que é necessário nascer de novo. Aquele que nasce de novo não peca, é a promessa de Deus, porque a divina semente ela é implantada, ou seja, é uma figura de linguagem que Deus quis nos ensinar de que o poder dele está em nós. Por meio desse novo coração que ele nos concede. É onde o Espírito Santo se comunica conosco, onde o Espírito Santo nos fortalece espiritualmente para nos ajudar a viver a vida que Deus quer que nós vivamos, a estar em harmonia com Deus. Mas só é possível para aqueles que querem, para aqueles que decidem, que entendem e que por amor a Deus, porque esse amor de Deus é nada mais do que o constrangimento. E o amor de Deus é tão grande que nos constrange. E o Senhor nos conduz a um arrependimento e a ter uma resposta. E claro, essa resposta não é automática.
Ele não nos força. Apocalipse 3 diz que o Senhor Jesus está batendo na porta do nosso coração. Ele não entra forçadamente. Satanás é quem tenta arrombar essa porta, entrar forçadamente, invadir. O Senhor Jesus, ele quer ser convidado. Lá em Isaías diz que vinde a mim, arrazoemos, vamos conversar, é o que o Senhor Deus disse. Vamos dialogar, deixa eu te ajudar. Essa é a proposta de Deus para nós. Porque Deus sabe a nossa condição. Nós não sabemos. Nós aprendemos pela Bíblia, mas nem fazemos ideia profundamente como Deus. Então, o que é o ideal para nós fazermos é nos entregarmos a Ele, permitir que Ele transforme a gente, aceitar dele essa nova natureza, esse novo nascimento espiritual, essa nova mente, esse novo coração espiritual, para que possamos viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Então, o primeiro verso, eu abro essa parte 2 com Romanos 12, uma passagem bastante conhecida. Romanos 12, verso 1 e 2. No verso 1 é dito o seguinte: rogo-vos, irmãos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Vocês temos que entregar. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse que aquele que quer me seguir, que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz diariamente e siga-me. Nós temos que negar o nosso eu, a nossa vontade, porque o nosso coração é enganoso. Para aceitar de Deus a vontade dele e viver, e buscar, permitir que ele harmonize a vontade dele com a nossa, para que a nossa vontade e a dele sejam uma. Então temos que entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se nós estamos vivendo nas práticas de pecado e de maldade, voluntariamente, de livre e espontânea vontade, mesmo dizendo que sou cristão, consequentemente não conseguirei entregar o meu corpo, apresentar meu corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não será. Que é o vosso culto racional. Veja que interessante essa palavra final, culto racional. Hoje é comum ver uma filosofia que se introduziu no meio cristão de cultos e adorações emocionais, que mexe muito com o emocional, com os sentimentos, com cultos sensoriais, que mexe mais com os sentidos, que faz as pessoas chorarem, as pessoas entrarem num êxtase, num estado emocional, e elas acham que isso é estar cheia do Espírito Santo, quando na verdade não é. O culto verdadeiro a Deus é um culto racional, um culto que você entende o que você está fazendo, porque Deus lhe dá o discernimento e você aceita, você busca esse discernimento de Deus, que é um discernimento espiritual, porque de nós mesmos nós não conseguimos compreender a vontade de Deus. Então muitas dessas pessoas não sabem nem o que estão fazendo, infelizmente, sendo enganadas e iludidas. Mas que, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo vai conduzindo a toda a verdade. Então o culto da gente tem que ser um culto racional. Nós temos que saber o que estamos fazendo. Não precisa ser algo intelectual. Não precisa fazer uma faculdade de teologia, um seminário para entender. Não é isso. É entregar a vontade a Deus, entregar a mente, abrir a mente e o coração para Deus e permitir, clamar a Deus: Senhor, dai-me sabedoria. Tiago diz que aquele que pede sabedoria a Deus com um coração sincero, Ele dará livremente, abertamente a sabedoria ao homem. O discernimento, esse novo nascimento espiritual, nascer do Espírito, nascer de Deus, é quando Deus nos concede acesso à palavra dele, ao entendimento dele, que ele nos dará, conforme nós formos consentindo, à medida que nós formos cooperando com Deus e desejando buscar de Deus, viver a vontade dele, entender a vontade dele. Esse é o culto racional. Veja o verso 2 de Romanos 12, o que é que diz. Preste atenção nesse verso, para abrir essa segunda parte desse tema. E não sede conformados, olha a palavra, não se conformem com este mundo,
Não se conformem. Hoje é comum ver cristãos se conformando com as coisas do mundo e adaptando, querendo fazer do profano santo, e muitos até fazendo do santo profano. É a inversão de valores, rebaixando a verdade de Deus e as normas divinas, querendo que Deus aceite as coisas de Satanás, quando na realidade não é assim. A Bíblia diz não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Percebe que existe uma renovação, uma transformação da mente, que não é nós mesmos quem fazemos, nós aceitamos, nós buscamos quando nos entregamos a Deus, quando nos arrependemos e nos convertemos dos nossos pecados, quando confessamos e abandonamos, quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor também, não só como nosso Salvador, mas como nosso Senhor. E por amor a Ele, queremos viver a vontade dEle, queremos guardar os mandamentos dEle. Então, há uma renovação, uma transformação da mente. Para quê? Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só assim que é possível experimentar a vontade de Deus. Isso é o que a Bíblia diz, meus irmãos. Não é o que o homem fala. Não é o que os homens iludem as pessoas que dizem, não, é só crer, é só ter fé. Mas é uma fé vazia. Uma fé da boca para fora. Porque não consegue experimentar a vontade de Deus. Porque se você for olhar a Bíblia, se você estudar a Bíblia, se você ler a Bíblia diariamente com espírito de oração e humildade e sinceridade, você vai ver coisas na Bíblia que não está sendo ensinado. Coisas na Bíblia que as pessoas estão passando por alto e estão distorcendo. Quando na realidade aquilo que está querendo dizer, muitos dizem, não é bem assim. Mas é exatamente o que o texto está querendo dizer. Então, meus irmãos, confie no que a palavra diz. Aqui na versão King James, fiel, de Romanos 12, 2, está dessa forma. Agora veja na nova tradução a linguagem de hoje. O mesmo verso, a mesma passagem, nessa outra tradução na linguagem de hoje. Como ela fica interessante. Ela é tão esclarecedora que não precisa nem comentar. Mais do que o texto mesmo já esclarece. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Você pode pensar, bem, mas todo mundo está nesse mundo. Como assim a gente vai para Marte, vai para outro planeta? Devemos viver aqui, mas a Bíblia diz que nós somos embaixadores do céu, embaixadores de Cristo. E um embaixador de um país, ele representa aquele país. Por exemplo, um embaixador do Japão, quando tem uma embaixada aqui no Brasil, se você for numa embaixada do Japão aqui no Brasil, você vai ver as pessoas com roupas do Japão, costumes do Japão, trazendo a cultura do Japão para que por acaso tenha um japonês, por exemplo. Isso é um exemplo. Se tiver um japonês ali naquela cidade, naquele estado, e muitas vezes ele está se sentindo ali estranho naquele lugar, e de repente ele encontra aquela embaixada, ele vai se sentir em casa. Ele vai relembrar a cultura dele. Ele vai se sentir acolhido, porque ele vai estar ali num pedacinho do que é a cultura do país dele. Isso é para isso é que serve embaixador. Então, nós estamos no mundo, e o próprio Jesus disse, mas não somos do mundo. Mas o Senhor Jesus disse, mas que Deus os guarde do mundo. E o que seria ser guardado do mundo? É não viver como vivem as pessoas deste mundo. Mas agora veja como é que continua o verso. É o que a gente leu na King James, veja como está aqui. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Permitam Deus fazer isso. Deixem. Desobstrua o caminho, os meios, as vias por onde Deus se comunica conosco, a nossa mente, o nosso coração, por meio daquilo que nós vemos, nós contemplamos, daquilo que ouvimos, daquilo que comemos, daquilo que nós damos atenção. Temos que desobstruir, temos que evitar as coisas que são contrárias à vontade de Deus para que
possamos dar cada vez mais atenção às coisas de Deus. Então, se permitirmos que Deus nos transforme por meio de uma completa mudança da nossa mente, assim, continua o verso, vocês conhecerão a vontade de Deus, o que seria experimentar, né, como diz na tradução da King James, experimentar a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Tremendo. Em Salmo 51, é o que eu daria como um exemplo, um dos melhores exemplos para nós começarmos a ter essa experiência de uma nova mente, um novo coração. Termos uma transformação, que é Deus quem nos dá essa transformação, mas dá quando nós queremos, quando nós entendemos que precisamos, e quando nós buscamos de Deus. Veja quando o salmista, aqui é Davi, numa oração, quando ele pecou, quando ele reconheceu o pecado dele, aqui se trata do pecado com Batseba, quando ele levou Urias a ser morto, ele planejou a morte de Urias e levou ele a ser morto para poder ficar com a mulher dele. Veja que pecado. E quantos pecados piores já não cometemos? Muitas vezes julgamos ele, mas ele se arrependeu. E você vê que ele, além de se arrepender e pedir perdão a Deus, ele não se contentou apenas com isso, não se conformou só com pedir perdão e querer ser perdoado. Mas também, veja o que é que ele diz aqui no Salmo 51, verso 10 e 12. Se você tiver na sua Bíblia, cada passagem dessa que a gente tem lido até agora, seria bom você anotar e você conferir. Não confie no homem, olhem por si mesmo. Estudem com a ajuda de Deus, peça a ajuda de Deus e Deus dará ajuda a vocês a entender a vontade e a verdade dele. Veja o que Davi diz aí, ó, inspirado por Deus. Cria em mim. Se Davi disse isso, o que dirá de nós? E foi só por isso, é uma observação, que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele pediu a Deus isso aqui e Deus o deu. Aí é quando ele começou a ser um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque nós veremos que quando alguém pede isso, Deus dá. Veja só. Cria em mim um coração limpo. Tem tradução que diz coração puro. Um coração limpo, puro. Ele pediu. Ele não só pediu perdão a Deus. Ele pediu para que Deus perdoasse e apagasse os pecados dele, mas ele também pediu para ser limpo, para ser puro. Ele queria viver a vontade de Deus. Ele não queria mais continuar vivendo aquilo, sendo quem ele era, porque ele reconheceu que ele era mau. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Olha na tradução da Nova Linguagem de hoje. Veja que interessante como ficou nessa tradução. Eu abro um parênteses aqui. Eu recomendo as traduções. Eu recomendo que quando estudemos a Bíblia, possamos estudar em várias traduções, para que naquele mesmo verso você possa ler mais de uma tradução e poder compreender melhor o que aquele verso está querendo dizer. Apesar de eu concordar e recomendar as melhores traduções como sendo a King James fiel, de 1611, não recomendaria precisamente a King James atualizada, e recomendo a Almeida Revista, a corrigida fiel, na verdade, como as duas melhores traduções aqui no Brasil, e também a Almeida Revista atualizada e corrigida, e Revista e corrigida também são muito boas. A NVI, a nova tradução na linguagem de hoje, são traduções que eu não recomendo muito para leitura constante e estudo mais profundo, mas ajuda em algumas passagens. E essa é uma delas. Veja só, ó Deus, cria em mim um coração puro, tá vendo? O que é que Davi pede? E dá-me, olha como é que finaliza esse verso, uma vontade nova e firme. Ele pede uma nova vontade a Deus. É o que corresponde, equivale a um espírito correto, um novo espírito dentro da pessoa. Dentro da pessoa é o mesmo que tem uma vontade nova e firme. No verso 12 dessa mesma passagem do Salmo 51, Davi continua: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Está na NVI, na tradução. Que tradução tremenda ficou essa passagem, nessa tradução. Como ficou claro. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Você vê que ele pede a Deus porque ele reconhece que por ele mesmo ele não consegue obedecer. Essa é a nossa condição. Vimos isso na primeira parte desse tema, no vídeo anterior.
Mas vimos que Deus deu ao homem a chance de nascer de novo. Para quê? Para isso. Para nascer de novo, a gente precisa ter esse mesmo senso que Davi teve, essa necessidade, e clamar a Deus, assim como Davi clamou por isso também, por essa obra milagrosa, essa dádiva de Deus. Na nova tradução na linguagem de hoje, esse verso 12 do Salmo 51 diz: dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. É Deus quem dá esse desejo. É Deus quem passa esse desejo para o ser humano. Mas o ser humano não é controlado por Deus como uma marionete. Não obedece a Deus forçadamente. Deus dá àquele que quer, aquele que deseja ser obediente a Ele. Não aquele que quer viver em desobediência. Se você quer viver em desobediência, mesmo dizendo que é cristão, então o que mais Deus pode fazer? Cada um vai ser julgado por suas obras. Se as obras forem correspondentes à vontade de Deus, aquela que Deus ajudou o homem a fazer, então será julgado por aquilo. Caso você tenha vivido a sua vontade e justificado os seus pecados e desculpado os seus pecados, se conformado com a maldade do seu coração, então haverá consequências. Agora, meus irmãos, vamos ler algumas passagens só nesse livro de Ezequiel sobre um novo coração e a nova mente. E agora você vai entender perfeitamente essa obra milagrosa de Deus. Lembra que a gente acabou de ler que Davi pediu um coração novo, puro, coração limpo. E quando Davi pede é porque Davi sabia que Deus daria. Agora você vê essa promessa se realizando aqui em Ezequiel. E essa promessa é atemporal, ela é para toda a humanidade. Porque essa é a necessidade que temos. E você vai entender para quê. A gente já tem vislumbre que é para obedecer a Deus. Porque é com esse novo coração puro que Deus ajuda, que o Espírito Santo se comunica conosco e nos fortalece espiritualmente. Para que molde nosso caráter, nossa personalidade, para nos dar novas intenções, novos pensamentos, para encher nossa mente com o amor dele, com a justiça dele e com os princípios dele, com os atributos dele, com os mandamentos e com a lei dele. Vamos ver isso na Bíblia. Veja que não é ideia minha, mas é o que a Bíblia está dizendo. Não é uma interpretação minha, não é uma nova teologia, uma nova doutrina. É Bíblia. Veja, Ezequiel 11, verso 19. Eu usei essas duas traduções, NVI e Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Se você tiver uma tradução mais atual, você vai entender que dá no mesmo. O sentido é esse. Só que nessa tradução aqui fica mais claro. Até que é tão claro que não precisa nem tanto de comentar. Veja só. Olha o que é que Deus diz, a promessa de Deus. Isso é promessa, e promessa de Deus, meu irmão e minha irmã. Ela se cumpre. Agora só se cumpre naquele que quer, naquele que deseja, naquele que entende e aceita. Mas ela se cumpre porque é Deus quem prometeu. E quando Deus prometeu isso aqui, não foi só para o povo de Israel, foi para o povo de todas as eras, do mundo todo, aquele que quiser. Pela fé, Deus pode fazer isso, porque Davi pediu, e nós, assim como Davi, devemos pedir também. Veja só, darei a eles um coração não dividido, entendeu? Um coração não dividido, ou seja, um coração que não fica oscilando entre o certo e o errado. É Deus quem vai dar. Lembra que Davi pediu um coração puro? Deus aqui está dizendo, sim, eu dou. E veja como é esse coração. Esse coração ele é dado no novo nascimento, nascido do Espírito, porque é o Espírito Santo quem vai dar ao ser humano. Então veja, darei a eles um coração não dividido e porei um novo Espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, porque ele chama de coração de pedra. Teríamos nós um coração literalmente de pedra? Não, isso é uma figura de linguagem. É uma maneira, uma expressão de Deus de chamar o nosso coração duro, ou seja, um coração difícil. Por isso que ele diz que é preciso ter um novo coração, uma nova mente. E lhes darei um coração de carne. Interessante, né? Nós já não temos um coração de carne e esse coração
Deus vai dar um coração de carne, na realidade é uma figura de linguagem, não seria um coração literalmente de carne, mas um coração espiritual. De carne, porque Deus aqui é como se Deus tivesse assim, um coração de verdade, porque o de vocês já está todo corrompido. Veja agora na tradução na linguagem de hoje, esse mesmo verso. Ezequiel 11:19. Olha como ficou interessante essa tradução. Eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Um novo espírito aqui dessa outra tradução, que está na maioria das traduções, equivale, corresponde a ter uma nova mente. Ou seja, você vê agora de onde eu teria o tema, né? Uma nova mente, um novo coração. É dessa ideia, essa é a promessa de Deus, é dar um novo coração novamente. O coração e a mente, eles agem em conjunto, eles não podem estar separados. Hoje existem dois extremos, aqueles que agem demais, extremamente pelo coração, sentimentais demais, ou aqueles que agem demais pela mente. São muito intelectuais, muito frios, muito legalistas. Mas na verdade Deus dá um coração novo, uma mente nova, para haver um equilíbrio. Esse equilíbrio é Ele quem dá. Agora o equilíbrio é só entre a vontade dEle. Não é um equilíbrio entre o errado e o certo, é só entre o certo e o certo. Mas é entre o amor e a justiça, que vem dEle. E você percebe que nós não temos isso em nós mesmos e não somos nós quem fazemos isso. É Deus quem faz isso em nós. Tirarei deles o coração de pedra. Pedra por quê? Desobediente. O texto aqui esclarece por que de pedra. É desobediente. E lhes darei um coração humano, o que equivale ao coração de carne aqui. Esse coração é o quê? Obediente. Entendeu? Que é uma obra de Deus. Só que essa obra ela não é filosófica. Ela não é uma coisa fantasiosa, externa, bonita, só para você ficar achando a palavra dele bonita, entender a palavra dele intelectualmente. Não, é para viver a vontade dele. Você vai ver isso logo mais. Vamos continuar. Para que Deus quer dar esse coração a nós? Esse novo coração, essa nova mente. Para quê? Aqui no verso 20 de Ezequiel 11 diz, olha, então, por conta desse novo coração espiritual que Deus dá pela graça dele, pelo poder dele, quando nós agimos como Davi, quando reconhecemos nossos pecados e aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, e o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz e faz hoje no santuário celestial, então Deus nos dá esse novo coração para quê? Qual é o resultado? Qual é a consequência? Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Veja, não é porque está no Antigo Testamento que as pessoas dizem que a lei foi só para o Antigo Testamento, no Novo Testamento, a Nova Aliança não tem nada a ver mais com lei nem com mandamentos. Vamos ver isso mais para frente com a Bíblia. Eu não vou falar, eu vou deixar a Bíblia falar. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. O verso 20, essa mesma passagem na tradução da linguagem de hoje, veja como fica. Assim, quando recebemos um novo coração e uma nova mente, um novo espírito, eles cumprirão. Ou seja, é assim que poderemos viver a vontade de Deus, é assim que poderemos obedecer. Tem gente que diz assim, mas é impossível obedecer aos mandamentos de Deus. É impossível ao homem natural. Mas ao homem, quando ele nasce de novo, ele vive uma vida espiritual, ele alimenta essa natureza espiritual, ele cultiva, ele nutre, ele busca desenvolver essa natureza espiritual com a ajuda de Deus, é óbvio, somente pela fé. Então, assim eles cumprirão as minhas leis e obedecerão fielmente a todos os meus mandamentos. E eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, o Deus deles. Fantástico. Verso 21 dessa mesma passagem diz o seguinte, na tradução King James agora, King James fiel. Olha, mas quanto àquele, presta atenção nisso. Sempre haverá as duas classes, aqueles que querem e aqueles que não querem. Tem os que dizem de boca que quer, mas na prática nega a Deus, vive o contrário. Mas veja, e detalhe, irmãos, isso não é salvação pelas obras, isso é salvação pela fé. É porque a fé de Deus ela age no homem. O poder de Deus agindo no homem tem que ter um resultado. Ou a pessoa piora,
porque a pessoa ou endurece rejeitando o Espírito Santo, ou a pessoa vai se transformar na medida que coopera com Deus, consente e permite Deus agir. Agora, quando a pessoa endurece o coração, quando a pessoa rejeita, quando a pessoa não quer essa mudança, acontece aqui, ó, mas quanto àquele cujo coração, olha só, preste atenção nisso, quanto àquele cujo coração anda segundo o coração das suas coisas detestáveis, ou seja, aqueles que andam segundo o coração. Lembra do primeiro vídeo, da primeira passagem que eu li lá de Números capítulo 15, que diz: não seguireis os desejos do vosso coração. E Jeremias disse que é porque o coração é enganoso. Olha o que acontece, ó, aquele cujo coração anda segundo o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, eu recompensarei o seu caminho sobre as suas próprias cabeças, diz o Senhor. Ou seja, Deus dará a recompensa segundo as obras de cada um. Esses não herdarão o reino de Deus. Ainda no livro de Ezequiel, o livro de Ezequiel sobre esse assunto é tremendo. Veja que inspiração. A mesma informação, irmãos, olha, quando Deus repete muito a mesma informação em várias passagens da Bíblia, é porque é muito importante, é porque é muito forte. Veja Ezequiel 36, versos 26, 27 e 31. Preste atenção. O verso 26 do capítulo 36 de Ezequiel, na nova tradução da linguagem de hoje, eu usei essa tradução, mas se você olhar na sua tradução, você vai ver que dá o mesmo sentido. É a mesma ideia do capítulo 11 que a gente leu agora. É a mesma promessa. Ela repete, mas é importante a gente fixar isso na mente, porque pela fé Deus pode fazer isso por nós e em nós. Eu lhes darei, é Deus dizendo, para quem quer, um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, que é um coração desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Olha, que tremendo. Isso é uma promessa de Deus. É por isso e somente assim que Deus pede para o homem obedecer à vontade dele. Porque é ele quem ajudará o homem. Ele é quem dará esse novo coração. E a partir de então passamos a ter dois corações, duas naturezas, duas mentes. Pela fé, isso é espiritual, irmãos. Infelizmente, como diz a Bíblia, a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Muitos irão ler isso e não vão entender. Não vão achar que não é bem assim, que isso está errado, que a hermenêutica desse texto que não é bem assim, enfim, vão querer dar todo tipo de argumento. A Bíblia também diz que a sabedoria do homem é loucura para ele. Então fiquemos com o que realmente a Bíblia quer dizer, porque é assim que o homem obedecerá a Deus. Caso contrário, nunca fará a vontade de Deus e pior ainda entrará no reino de Deus. Porque Deus conduzirá o homem ao céu, transformará o homem, adaptará o homem aqui nessa vida para o céu. Porque no céu não entrará rebeldes. Vimos isso claramente na Bíblia. Agora, no verso 27 desse capítulo 36 de Ezequiel, na tradução NVI, e aqui a primeira tradução diz o seguinte: porém o meu Espírito, agora é falando do Espírito Santo, em vocês. Você veja que o Espírito Santo habitará em nós, pela fé, e os levarei, olha só, é Deus quem levará o homem. Agora, como eu disse, Deus não manipula o homem como uma marionete na mão dele, controla. Isso é de acordo com o meu consentimento, com a minha aceitação disso e com a minha vontade de realmente querer agir segundo a vontade de Deus. Então Deus faz isso: porém meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Veja, que promessa tremenda, irmãos. Busquem isso, creiam nisso e aceitem isso, meus irmãos. Essa é a obra de Deus na nossa vida. Não é só perdoar pecados, é transformar o homem. Essa mesma passagem na nova tradução na linguagem de hoje,
Veja como ficou interessante. O Ezequiel 36, 27. O que eu acabei de ler em outra tradução agora fica assim, ó. Porém o meu Espírito dentro de vocês, que é o Espírito Santo, e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Tá vendo? Veja que não é quando a gente diz que guardar os mandamentos de Deus é necessário, não é para se salvar pela guarda dos mandamentos, mas é porque é Deus quem quer que o homem faça isso. Isso não é para ser feito como se fosse uma obrigação, mas é por amor a Deus. Porque a guarda dos mandamentos de Deus, ela reflete o amor de Deus e o caráter de Deus e a justiça de Deus. E, consequentemente, você demonstra amor a Deus e demonstra amor ao próximo. No verso 31 dessa mesma passagem ainda, desse mesmo capítulo, na verdade, Ezequiel 36, 31, é uma continuação dessa mesma informação que Deus está dando para o povo dele em todos os tempos. Aqui na tradução King James Fiel, diz assim, ó, então vos lembrareis. Quando Deus dá esse novo coração ao homem, essa nova mente, a meta dele, o objetivo de Deus é esse é o objetivo dele. Se vai se cumprir na minha vida ou na sua, cabe a nós aceitarmos e vivermos. Mas que Deus vai cumprir isso na vida, mesmo que seja de poucas pessoas, Ele vai, porque é Ele quem disse. E somente nesses que se permitirem que Deus cumpra essa obra milagrosa dele, essa dádiva dele a nós, é que irão herdar o reino de Deus. Porque aqueles que não se permitem, que rejeitam isso, não seriam felizes no céu. Então veja só. Então vos lembrarei dos vossos próprios maus caminhos. Quando Deus dá esse novo coração, dentro desse novo coração vem toda a vontade de Deus. Então, quando aceitamos isso e compreendemos, isso acontece, ó, nos lembraremos dos nossos próprios maus caminhos e das vossas ações que não foram boas, e tereis nojo de si mesmos à vossa própria vista, por vossas iniquidades e por vossas abominações. Esse é o resultado que Deus quer que nós venhamos a chegar nesse resultado. Deus quer nos conduzir a esse estado de espírito, de moralidade, de senso dos próprios atos, e sentir nojo, sentir repulsa, aversão pelas coisas que cometemos de ruim, não gostar, não nos conformar com o pecado. Olha na nova tradução, na linguagem de hoje, esse verso 31. Vocês se lembrarão da sua má conduta e das maldades que cometeram e ficaram aborrecidos com vocês mesmos por causa dos seus pecados e maldades. Deus não está querendo aqui nos levar a ficar tristes, a ficar deprimidos, depressivos, não. É nos levar a ter um senso de santidade. Que a gente abomine aquelas coisas erradas que a gente faz. E que a gente ainda continua fazendo, mas que a gente agora busca, com a ajuda de Deus, deixar de fazer, porque a gente percebe que isso ofende a Deus e também ofende as pessoas. E nos degrada. E não faz parte desse novo coração de Deus, porque o novo coração de Deus é para fazer o contrário dessas coisas. Ezequiel 18, verso 30 e 31. É muito interessante esse verso. Ela se encaixa com o que a gente acabou de ler. Porque aqui em Ezequiel 18, Deus mostra que essa obra não é só dele. Ele é o principal nessa obra, porque é pelo poder dele. Mas nós temos uma parte a fazer. Nós temos que cooperar, nós temos a nossa parte a fazer. Veja só. Ezequiel 18, verso 30, na versão King James. 18, verso 30, na versão King James. Fiel. Diz assim, ó. Arrependei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Assim, a iniquidade não será a vossa ruína. Veja, é necessário nos arrepender e nos desviar
das nossas transgressões, que são os nossos pecados, para que nossos pecados, a nossa iniquidade não nos torne não nos dê a nossa ruína, nos leve a viver uma ruína. Na NVI, agora que eu estou percebendo que ficou aqui Ezequiel 18:3, mas na verdade é o mesmo verso, 30. Eu só esqueci de colocar o 0. Mas é a mesma passagem, só que na tradução NVI. Veja como ficou essa mesma tradução. É a mesma ideia, só que mais claro. Arrependam-se. Desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Essa é a vontade de Deus. Se eu vou contra essa vontade, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas é salvação pelas obras. Não. Se Deus está me levando a fazer isso, e eu me rebelo contra isso, e eu nego isso, eu não quero isso, só porque dizem que não somos salvos pelas obras, então, consequentemente, eu estou negando a Deus. E, consequentemente, eu não amo a Deus. Porque se eu amo verdadeiramente a Deus, eu prefiro seguir o que Deus diz e permitir que Ele transforme meu coração e opere essa obra em mim. E, consequentemente, eu vou seguir o que Deus ensina, ao contrário de seguir o que os homens ensinam. Veja o verso 31. Nessa tradução é a Almeida Revista Atualizada, que é uma tradução muito usada. Veja o que diz, que é a continuação dessa passagem. Veja que nós temos uma parte a fazer também. Não é só Deus. Nós não ficamos de braços cruzados esperando que Deus opere uma obra milagrosa e faça uma lavagem cerebral em nós. Tudo isso é uma questão de cooperação. Ok? Não há méritos em nós. O mérito é todo de Jesus Cristo. Mas quando Ele trabalha conosco, nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus não quer robô, Deus não quer manipular o homem, Ele quer que o homem viva a vontade dEle por livre e espontânea vontade, por amor a Ele, por gratidão a Ele. E também para poder dar testemunho dEle, do amor e da justiça dEle, e para atrair outros a Ele. Porque para atrair outros a Ele, vivendo o contrário da vontade dEle, não fará sentido. Vai fazer o efeito será o contrário. Iremos não atrair as pessoas a Deus, mas sim afastar as pessoas de Deus. Por isso que Deus quer que essa obra seja feita, começando dele operando em nós e nós fazendo nossa parte cooperando. Por quê? Olha o que é que diz aqui no verso 31 de Ezequiel 18. Lançai de vós, lançai. Agora é ele pedindo a nós. Assim como está no verso 30 também. Lançai de vós todas. Não é algumas, é todas as vossas transgressões. Para quem acha que isso é impossível, é Deus quem está dizendo. E a palavra de Deus tem poder. Deus disse, haja luz e houve luz com a palavra dele. Deus criou o mundo com a palavra dele. Será que Deus não tem poder de nos tornar capaz de fazer isso aqui? Pense bem. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes. E olha como é que encerra esse verso. E criai em vós coração novo e espírito novo. Lembra que todas as outras passagens que a gente leu foi Deus dizendo que iria criar em nós um coração novo e um espírito novo, o que seria uma mente nova. Agora é Deus dizendo para nós fazermos isso também. Por quê? Porque é uma via de mão dupla. É Deus agindo e o homem cooperando. O homem permitindo e também fazendo sua parte. Porque Deus não manipula o homem. Mas o homem precisa querer viver isso. Olha nessa mesma passagem de Ezequiel 18:31, na nova tradução na linguagem de hoje. Veja o que diz. Abandonem todo o mal que vem fazendo, que nós estamos fazendo, e criem. Veja que é a nossa parte. Dentro de vocês mesmos, um coração novo e uma mente nova. Veja, Deus nos pedindo. Como Deus nos pede para fazer algo assim? É porque a nossa vontade, quando nós quisermos que isso ocorra, Ele operará o milagre. Então a nossa vontade tem que estar em harmonia com a dele. Você vê que a mesma coisa que ele disse que era ele quem iria fazer, agora ele mostra que nós também temos que fazer. Ou seja, a nossa vontade se torna uma com a dele. Isso é tremendo. Então não ficamos de braços cruzados, mas vivemos uma fidelidade, uma obediência a Deus com a ajuda dele. Filipenses 2,
12 e 13 nos ajuda a entender isso. No final do verso 12 de Filipenses 2, 12, o verso encerra assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Entendeu? Desenvolvei. Deus pede para nós desenvolvermos. Deus pede para nós agirmos também. Tendo em mente que não é isso que não será por nossas obras que nós iremos nos salvar. Ele nos conduzirá. Mas para herdar a vida eterna, salvação, ele salva dos pecados. Agora, herdar a vida eterna, Jesus, quando um jovem rico chegou a Jesus Cristo e disse: mestre, o que farei eu de bom para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus disse a ele: guarda os mandamentos. Simples. Só que ele já disse que fazia, mas na verdade ele não fazia. Então você vê que não é salvação pelas obras, mas ao mesmo tempo, a verdadeira salvação, ela leva à obediência. A obedecer ao quê? À vontade de Deus. Consequentemente, aos seus mandamentos, à sua lei. E aqui está dizendo que nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor. Nós temos que temer, respeitar a Deus e tremor diante de Deus. Respeitá-lo e reverenciá-lo também. Não é só uma questão de amor, mas é uma questão também de respeito, de fidelidade e obediência. Agora veja o verso 13. O verso 13 é o segredo de tudo isso. É o ápice da obra de Deus. Na tradução Almeida Revista Atualizada diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus. Só que Deus só efetua, pelo que a gente já vem lendo, todos os outros textos que a gente leu até agora, quando nós queremos que Ele efetue, que Ele realize a boa vontade dEle em nós. Ok? Então é Deus. Agora pense, a vontade de Deus é me levar a cometer adultério? A vontade de Deus é me levar a desonrar pai e mãe? A vontade de Deus é me levar a idolatrar coisas materiais, pessoas, dinheiro, seja lá o que for? A vontade de Deus é me levar a desobedecer a Ele? A viver pela carne? Pense bem. Eu creio que não. A vontade de Deus é a vontade dEle mesmo, que está expressa na palavra dEle. Então, se Ele opera em nós a vontade dEle, então se eu estou fazendo o contrário da vontade dEle, é porque eu não estou permitindo que isso se realize na minha vida. Então devemos examinarmos a nós mesmos, como diz a Bíblia, para vermos se estamos de acordo com isso ou não. Se não estamos, então busquemos estar. Essa mesma passagem na Nova Tradução na Linguagem de hoje, ela ficou assim. Veja como é interessante essa tradução. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Olha que tradução tremenda. Então, ela se complementa com essa outra tradução, que é a mesma passagem. Ela esclarece, fica bem objetiva. Jeremias 31. Agora nós vamos entrar na reta final dessa mensagem. Nos informa o que seria a nova aliança. Hoje nós vivemos a nova aliança. Não vivemos mais aquela aliança da época de Moisés, do Monte Sinai. E muitos entendem que o fato de nós vivermos a nova aliança, a aliança da graça, nós vivemos pela graça, levaram para o extremo. Ou seja, a nova aliança é praticamente uma aliança de libertinagem, nos libertou para desobedecer a Deus. Só que isso não é verdade. A nova aliança, muitos dizem, muitos, não todos, mas uma boa parte, e isso não é o que eu penso, nem o que a Bíblia ensina, mas é o que a grande maioria, infelizmente, interpreta e ensina para poder atrair ser mais fácil das pessoas aceitarem, mas infelizmente não é uma verdade. Dizem que a nova aliança não há mais obediência à lei de Deus, à vontade de Deus. Até aqui a gente não viu isso. Nessa passagem, apesar de ser Antigo Testamento, já tinha uma profecia falando da nova aliança. E nós iremos ver essa mesma passagem no Novo Testamento, quando ela se realizou. E é a mesma aliança que vivemos hoje. Veja o que diz. Veja que profecia tremenda. Jeremias 31, o verso 31 diz assim:
Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Você vê que Deus já estava dizendo ao povo de Israel naquele tempo que ele faria uma nova aliança. Essa nova aliança é a aliança do sangue de Cristo. Agora você vai ver o que é essa nova aliança, para que você não viva mais no engano, achando que é uma aliança que libertou o povo de viver a desobediência da lei, porque o povo não conseguiu obedecer a lei de Deus. Por quê? Porque Deus mostrou ao povo que sem ele nada podiam fazer, mesmo que eles quisessem. Por isso eles inventaram maneiras e mais maneiras de tentar obedecer a lei de Deus e acabaram pior do que eram antes. E essa nova aliança, ela daria a solução. A solução a gente já vem vendo até aqui nos textos, mas a gente vai ver mais claramente. A nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. E essa aliança não é só com o povo de Israel, porque ela infelizmente não se cumpriu com o povo de Israel e de Judá, porque o povo não aceitou. O verso 31 de Jeremias 31 diz isso, se refere à nova aliança. E na sequência, vem depois do verso 32, que fala como foi a antiga aliança e agora fala como seria a nova. No verso 33 diz assim, olha, ainda sobre essa nova aliança, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, ou seja, era a profecia de Jeremias dizendo como seria a nova aliança, que essa aliança ela passou a ter a vingar, né, passou a ser válida com a morte de Cristo. O sangue de Cristo seria o sangue da nova aliança. Bem, firmarei com a casa de Israel, essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha como seria a nova aliança. Como é, na realidade. Porque já vivemos ela. Na mente, preste atenção nisso. Lhes imprimirei as minhas leis. Veja, Deus não tirou a lei dele. Deus não aboliu a lei dele. Deus aboliu um tipo de aliança, um tipo de pacto. A maneira como foi a aliança com o povo de Israel na época de Moisés, ela não mais existe. A maneira como ela era executada. Agora essa nova aliança, ao invés da lei de Deus estar escrita no livro ou em tábuas de pedra, o que seria feito? Onde é que ela seria escrita? Na mente do homem. E não seria só para se entender e se achar bonito e aceitar. Você vai ver. A gente viu lá em Ezequiel que ele daria um novo coração novamente para o povo obedecer à mente dele, a lei dele e os mandamentos dele. E cumprir, não só achar bonito ou aceitar. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escrevereis. Está vendo? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tremendo. Na nova tradução na linguagem de hoje, essa mesma passagem fica assim, ó. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança, que era se referir à nova aliança. É a mesma passagem que eu acabei de ler. Veja como ela ficou nessa outra tradução. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. E eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Essa é a nova aliança. A promessa de Deus não era abolir a lei dele, mas sim colocar na mente e no coração do homem para que o homem pudesse cumprir a vontade dele, a lei e os mandamentos dele. Essa mesma promessa, essa mesma passagem de Jeremias, ela se repete aqui em Hebreus 8, porque aqui já é uma realidade. Naquele tempo era uma profecia para um futuro e aqui já é uma realidade. Veja, como eu disse antes e repito, quando a passagem da Bíblia ela se repete em outros lugares da Bíblia, é porque Deus está querendo, meus irmãos, que nós venhamos a refletir, a meditar muito nessa informação. E essa informação é muito valiosa e importante. Veja, Hebreus 8:8 diz, ó, e de fato, repreendendo-os, diz, e aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Veja que é a mesma informação de Jeremias, é a mesma aliança, que é a nova aliança. E no verso 10 diz, olha,
porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, que hoje somos nós, o Israel espiritual de Deus. Porque o povo de Israel, povo, nação, rejeitou essa aliança, essa nova aliança, que era a aliança pelo derramamento do sangue de Cristo. Eles mesmos rejeitaram e passou para nós. E infelizmente até hoje muitos estão rejeitando, mesmo se dizendo cristão. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Deus, ele imprime, e também sobre o seu coração as escrevereis, na mente e no coração. Para quê? Será que seria só para a gente achar bonito, só para a gente entender ela intelectualmente e aceitar? Somente se está dentro do nosso coração, é porque Deus... E esse coração e essa mente que Deus fala é um novo coração e uma nova mente que Ele dá no novo nascimento, para que possamos cumprir. Na nova tradução na linguagem de hoje, essa mesma passagem fica assim, ó. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança, eu porei as minhas leis na mente deles, e no coração deles as escrevereis. Eu serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Hebreus 10, 16 é uma repetição dessa informação. Veja que informação importante, porque está sendo repetida várias vezes na Bíblia. E essa é a nova aliança de Deus. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Isso é Novo Testamento, meus irmãos. Na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, a mesma passagem. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com que o povo de Israel, eu farei com o povo de Israel essa aliança. Porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles as escreverei. Essa é a renovação da mente. Esse é um novo coração, essa é a nova mente espiritual de Deus. Essa é a natureza espiritual que Deus nos dá, que vem junto com os mandamentos dele, o amor dele, a justiça dele e a lei dele, para que possamos vivê-la na prática. Isso é pela fé. Em 1 Coríntios 2, no verso 14 e 16, diz o seguinte, preste atenção nisso. Grave isso na sua mente. Ora, o homem natural, o homem carnal, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Se até aqui você não aceitou o que foi lido, várias passagens da Bíblia, eu não coloquei comentário de nenhum outro autor, de teólogo, de seja quem for, para provar somente com a Bíblia. E somente a Bíblia. Claro que tive que dar a minha opinião sobre muita coisa, mas se eu disse alguma coisa contrária ao que foi lido, então que o Senhor me ajude a corrigir. Porque até aqui, se você não aceitou o que foi lido, se você não aceita o que está escrito, você se encontra nessa classe. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem como? Espiritualmente. Então é preciso nascer de novo para se discernir a vontade de Deus. No verso 16 dessa mesma passagem diz, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Olha como encerra esse verso. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós recebemos a mente de Cristo. Esse novo coração, essa nova mente, onde o Senhor escreve a lei dele e os mandamentos dele e nos dá pela fé, é a mente de Cristo. Nós temos acesso à mente de Cristo. Agora, resta, cabe a nós aceitar ou não, viver, desenvolver, nutrir, cultivar todo esse processo que Deus nos ajuda a ter na prática na nossa vida. Em Filipenses 2,5 diz o seguinte, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Na mente de Cristo não havia maldade, irmãos, não havia pecado. Isso é uma promessa de Deus. Deus está dizendo que haja. Você quer que haja? Você quer que tudo isso que a gente leu até agora ocorra na sua vida?
Então tenha fé, peça a mim e eu lhe darei. Agora, renuncie a si mesmo, renuncie os seus gostos. Viva a minha vontade, deixe de fazer o que é errado e eu lhe darei forças para você deixar. Na King James está assim, na Almeida Revista Atualizada, essa mesma passagem está: tendo em vós o mesmo sentimento, equivale até a mente de Cristo, a mesma mente que houve em Cristo, é o mesmo que sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amor, misericórdia, perdão, paciência, é o fruto do Espírito, né? Todas as qualidades que vêm no fruto do Espírito, mas também a fidelidade e a obediência e justiça. Gálatas 2, verso 20, diz: olha, para chegarmos a esse ponto, é necessário que isso ocorra conosco. Já estou crucificado com Cristo. Precisamos crucificar o nosso eu, a nossa vontade, esse coração carnal, para ter esse novo nascimento e vivê-lo na prática. E não viver uma ilusão, uma filosofia. E vivo, olha o que é que Paulo disse: não mais eu. Vivo, não mais eu, não era mais o eu dele, a vontade dele, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vivia nele, e assim deve ser conosco, será que Cristo me levará a fazer o mal? Será que Cristo vivendo em mim, ele vai me levar a ser um hipócrita? A ser um mentiroso, a ficar enganando as pessoas, iludendo as pessoas, zombando das pessoas, tratando as pessoas com indiferença, tratando um rico melhor do que trata um pobre, vendo uma pessoa na rua, um mendigo, e tratando aquela pessoa como se fosse um lixo, e quando é alguém que tem uma boa aparência, que tem uma boa condição, eu trato como se fosse um Deus. Essa indiferença miserável que o ser humano tem nutrido, que não deve ser assim, porque Deus dá um novo coração para isso acabar, para que não sejamos mais ignorantes e tratemos as pessoas com respeito, passamos a respeitar as pessoas. Cristo vivendo em mim, ele não viverá, ele não me fará fazer essas coisas, mas o contrário dessas coisas. E a vida assim deve ser conosco. E a vida que agora vivo na carne, nessa vida, nessa carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E eu encerro esse estudo com a graça e com a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que os irmãos possam buscar reler esses textos, reveja esse vídeo, esses 2 vídeos desse mesmo assunto. O Espírito Santo possa ajudar vocês a compreender, assim como o Espírito Santo tem me ajudado a compreender, porque isso não vem de mim mesmo. Entender esses assuntos é necessário total ajuda de Deus, porque não é que para mim entender eu seja mais inteligente, porque ninguém, essa sabedoria é Deus quem dá. E é um assunto, meus irmãos, que é muito importante, é muito necessário para a nossa vida de comunhão e consagração a Deus, para que possamos viver a vontade de Deus. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a nós todos. O Espírito Santo possa ter espaço na nossa mente e no nosso coração. Possamos nascer de novo a cada dia. E com esse novo nascimento, possamos buscar, permitir que Deus nos dê esse novo coração, essa nova mente, encher esse novo coração, essa nova mente que Ele nos dá, com o amor dEle, com a justiça dEle, com a misericórdia dEle, com a graça dEle, com os mandamentos e com a lei dEle, para que possamos viver a vida que Deus quer, a vida de Deus em nós, para que Cristo viva em nós, e não mais o nosso eu. Então Deus abençoe a todos, que cada um de nós, com espírito de oração e humildade, possamos fazer uma entrega completa do nosso coração e da nossa mente ao Senhor Jesus.